Pode botar música? Uhum. Bom dia, graça e paz, guerreiras de oração, louvado seja o nome do Senhor por esse novo dia. Eis aí o dia que o Senhor nos deu e por isso nós estamos alegres na presença do Senhor. E nós estamos aqui, amadas irmãs, para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos reunidas nessa live para que o nome do Senhor seja anunciado. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Maria do Perpétuo, Priscila Ribeiro, Rejane. Quero agradecer ao Senhor por todas que oraram por mim, que intercederam para que essa live, tenha um alvo certo, o coração daqueles que almejam conhecer a Deus e aqueles que o Senhor também quer encontrar. Bom dia, minha amiga e querida Andréia Quinte. Bom dia, Leilane. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, nós vamos dizer para o Senhor que nós estamos reunidas aqui, que o nosso coração é o altar do Senhor. Bom dia, Gisele, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina, que tem o controle sobre as nossas vidas, aleluia. Bom dia, Alice. Reunidos aqui, vem, ó Deus. Louve aí, diga para Deus o porquê você está reunida aqui hoje. Deseja sentir teu poder. Sinta o poder de Deus na sua vida, aleluia. Peça para que o Senhor venha te acender, te incendiar. Diga para Ele: Senhor, o meu coração é o teu altar. O motivo de eu estar aqui, Senhor, é para ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, para nos fazer vencer, para nos fazer avançar. Aleluia! Louve ao Senhor pelo dia de hoje. Louve ao Senhor pela tua salvação. Louve ao Senhor pela sua família. Louve ao Senhor porque a misericórdia dele se estendeu sobre nós nesta manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui diante dele, trazendo a palavra dele aos nossos corações, para que nós possamos meditar, aprender, a vencer os nossos obstáculos, as nossas ansiedades, as preocupações, Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, aleluia. Damos glórias a Ti, honra. Seja adorado, Pai, em nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Senhor, toma o lugar nesta live. Fala a cada coração nesta manhã. Pai querido, eu profetizo sobre as vidas que aqui vão estar. Uma mudança de mente. Eu profetizo que vão sair daqui desta live fortalecidas, renovadas, para viver o teu novo, para viver, Senhor, a restituição que o Senhor tem para cada uma de nós, com a leitura da tua palavra, com o nosso posicionamento em ti. Aleluia. Bom dia, Inedi, graça e paz, shalom. Que Deus abençoe a tua vida. Amém, que Deus possa me usar, preciso dele, porque sem ele nada nós podemos fazer, até para buscá-lo nós precisamos dele, para nos impulsionar, para nos dar força e ânimo para estarmos diante de Deus.
Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem e ouvindo o louvor que está tocando. Eu preciso saber se o áudio está chegando bem a você. Olá, Verinha, Deus abençoe sua vida. Pega ali aquele papel ali. Nós vamos estar nesta manhã abrindo a palavra do Senhor, um papel que está em cima, uma escrita. Só um minutinho. É um papelzinho que está escrito e está marcado em vermelho. Então nós estamos aqui diante da presença do Senhor e nesta manhã eu quero compartilhar a palavra do nosso Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para mudar as nossas vidas. A palavra do nosso Deus nesta manhã se encontra no livro de Jó, aonde nós vemos que havia uma reunião nos céus. E Deus estava ali reunido com seus filhos, nós acreditamos que são os anjos, e Deus olha para Jó, ele olha para Jó, e nessa história, todos nós já conhecemos a história de Jó, mas eu vou estar lendo aqui alguns versículos que diz assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Então nós vemos aqui que a história de Jó, nessa história nós vemos que Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e ele se desviava da aparência do mal. Então, quando Deus fala que Jó é reto, né? Quando Deus fala que Jó é íntegro, que ele teme a ele e que ele se desvia da aparência do mal, ele está falando isso para mim e para você, mas Satanás vê isso nele. Satanás, ele olha para Jó quando Deus o cutuca, e fala: Jó, Satanás, tu vê o meu servo Jó? Satanás, ele conhece a mim e você, a mim e a tua limitação. E aí ele vai dizer para Deus que ele conhece Jó. E aí ele vai falar para Deus que Jó só temia ele por causa dos bens, por causa dos filhos, porque tinha saúde. E na verdade, nós sabemos que aquele que teme ao Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que tem intimidade de filho com Deus, não está com Deus pelo que Ele pode dar. Não está com Deus pelo que Ele pode nos oferecer. Nós o adoramos, nós o buscamos, mas nessa história aqui, Deus cutuca Satanás. Por que que Deus faz isso? Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa aflição, que o nosso medo, que o nosso anseio vai impedir a bondade de Deus. Não! Quando Deus permite que eu e você venhamos passar por lutas, por adversidade, Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu estou te aperfeiçoando. Eu quero te levar a um nível mais profundo contigo. E nós vamos ver que Jó é íntegro. Porque a integridade está em mim e em você quando todos não estão vendo. Quando alguém olha para mim no meio de um monte de gente, pode ver qualidades em mim de integridade, mas quem eu sou
quando estou só, eu e Deus. Reto. As pessoas veem aquilo que nós fazemos. Temente a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Deus vai nos dizer, Jesus vai nos dizer em João, que as ovelhas dele ouvem a voz dele e obedece. E ali a gente vê que Jó era um homem que se desviava do mal. Você não via Jó, né, na mesa de escarnecedores, não via Jó, né, roubando, né. Jó podia, naquele momento de aflição, dar ouvidos aos seus amigos, que chegou ali para acusar, chegou ali, no primeiro momento que eles chegam para ajudar, ficar com Jó, mas de repente eles começaram a julgar, começaram a acreditar que Jó falhou na sua integridade, que Jó já não era mais reto, que Jó não temia mais ao Senhor. Então, amados, há momento na minha e na tua vida que nós vamos atravessar, que pessoas vão nos acusar, que pessoas vão querer dizer coisa que eu e você jamais fez. Vão duvidar da nossa fé, da nossa honestidade. Mas o que Jó faz? Jó, ele não é contaminado por aquilo que ele ouve dos seus amigos. Jó não retribui o mal deles. Jó retribui com bem. Jó, como intercessor da sua casa, dos seus filhos, começa a interceder pela vida dos seus amigos. Jó, ele fala, né, quando os amigos dele vêm e questiona, aqueles 3 amigos vêm e questiona a Jó, ele se coloca como intercessor, ele se humilha diante de Deus. Ali Deus vê a retidão, Deus vê um coração bom, Deus vê que ele teme a Deus, Deus vê que ele é um intercessor, um homem íntegro. Ele continua falando do amor de Deus. Amadas, não vem sobre mim nem sobre você provação que nós não vamos suportar. Deus, ele nos ajuda. Nós temos um intercessor, nós temos um Deus que nos ajuda no momento de adversidade. Não importa o que Satanás tenta fazer com que nós venhamos cair. Quando Deus prova algo a mim e a você, então, irmãs, quando nós vemos ali aquela reunião de Deus com seus filhos e também com Satanás, Deus está mostrando para mim e para você que Satanás, ele é limitado. Mas como que Satanás tenta sobre mim e sua vida? Ele tenta minar a nossa fé, a nossa esperança. Mas nós temos um Deus que não permite que nenhum mal nos aconteça sem um propósito, sem um porquê. Então, amadas, vamos ficar atenta ao que Deus quer falar conosco nesta manhã. Às vezes vem sobre mim, sobre você, algo que a gente acha que nós não vamos dar conta. Bom dia, Rani. Bom dia, Laurinha. E eu quero ler aqui com vocês um versículo que está aqui em Jó 4, verso 3 e verso 5. Porque como que eu e você vamos nos posicionar no dia da adversidade? Cada um de nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, momentos de aflição. Veio sobre Jó a doença, a perda dos seus bens. Os seus amigos, né, vêm dizer a ele que ele é errado, que ele pecou.
A esposa dele chega diante dele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morra. E o que ele fala? Qual a atitude de Jó? Nu eu vim do ventre da minha mãe. Ele reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, aleluia. Quando a sua esposa diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala: mulher, você não sabe o que você está dizendo, porque vamos nos colocar no lugar dela. Perdeu filho, perdeu bens, perdeu empregados, temia ao perder o seu esposo. Às vezes, no momento de aflição, falamos coisas que não deveria. Por isso que Deus manda a gente guardar os nossos lábios. Oi, Débora Castro, paz. Então, amadas irmãs, aqui a Bíblia está dizendo para mim e para você, com a história de Jó, que vem sobre mim e sobre você a provação. E que o diabo vai tentar roubar a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus e com quem estiver próximo. E muitas das vezes eu e você sabemos dessa palavra de cor, mas quando vem a adversidade, parece que tudo aquilo que a gente sabe da parte de Deus se perde. Olha o que está escrito aqui em Jó 4, verso 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti perturbas. Olha o que Deus está falando aqui para mim e para você, que há momento que eu e você encoraja alguém, fortalece alguém, prega a palavra para alguém, e essa pessoa se levanta no meio da adversidade. Porque eu e você fomos chamados, fomos ungidos para libertar os cativos, para pregar as boas novas. E quando a adversidade vem até nós nos prostramos, achamos que Deus não está conosco. Mas essa é uma mentira que Satanás quer que eu e você venhamos acreditar. Mas a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã que Ele é conosco. A história de Jó nos conta, que Deus, Ele é conosco e há uma proteção sobre nós. Satanás, ele vai tentar encontrar uma brecha para minar a minha esperança, a minha fé, a sua esperança, a tua fé. Satanás é a antiga serpente, amados. Eles tentaram os nossos pais na fé lá atrás, Adão e Eva. Ele distorce a palavra do nosso Deus. Porque quando a gente está assim, a gente chega diante de Deus e faz como Jó. Começa a questionar: Senhor, por quê? Por quê? Eu sou teu servo, por que isso aconteceu? Nós podemos chegar diante de Deus com questionamento? Podemos, lógico. Nós somos seus filhos. Mas o que nós temos que atentar é o porquê que Deus está permitindo esse momento. Porque o que Deus quer com essa história? Não deixe o inimigo distorcer o que Deus tem para mim e para você no meio da aflição. Parece até contraditória quando Deus fala assim, se alegra na tribulação, tem de bom ânimo. Não parece? Quando Ele diz para mim e para você, não temas, crê somente. Irmãos, Satanás, ele não pode, ele não tem poder. Ele só vai fazer aquilo que Deus permite. A minha vida, a tua vida está nas mãos daquele que vive e reina, que tem poder para desfazer toda a obra, para nos fortalecer em meio às lutas.
Quando nós encontramos essa história de Jó, nós vemos que Jó não duvidou de Deus. Quando Deus começou a fazer 70 perguntas para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei os céus? Quando eu botei limitação na terra? Quando eu criei isso e aquilo? Irmãos, Deus estava se revelando a ele. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Foi eu quem te criei. Você é meu servo. E Jó vai entender. Jó vai entender. Então o Todo-Poderoso, nesta manhã, Ele está aqui e Ele pode mudar o seu cativeiro. Ele tem poder para mudar aquilo que está te acometendo. Você precisa ter fé, e fé é a certeza de que você tem um Deus que trabalha por você, invisível, mas Ele é real. Ele tem poder para desfazer, para mudar, para te ajudar. Quando Jesus oferece a mim e a você a trocar de fardo, é porque Ele venceu. E Ele diz para mim e para você, no momento dessa aflição, tem de ânimo, tem de força, tem de fé, tenha fé. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Ele se importa com a minha vida, com a tua vida. Agora, nesse momento de luta, aonde você se encontra desanimada, aonde você encontra desfalecida, achando que não tem jeito, a tua vitória está neste Deus que pode todas as coisas. Não duvide, porque o teu Deus que usou a palavra dele para que você pudesse confortar outro, para que você pudesse orar, para que fosse curado, para que uma porta de emprego fosse aberta, para que um filho fosse liberto, para que um casamento fosse restituído, para que houvesse salvação. Ele é o mesmo Deus que está com você. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Então eu e você temos que acreditar que o que Jó passou, amadas irmãs, não foi por falta de fé, não foi porque ele não temia Deus, não foi porque ele estava pecando, não foi uma crise espiritual, não foi por falta de relacionamento com Deus. Não é assim comigo e com você, quando chega algo que parece que a gente não vai dar conta. Mas o nosso Deus é um Deus bom. Ele é um amigo fiel, que ainda que aquele amigo não seja fiel, Ele nos comprou para Deus. Ele nos ungiu. Ele quer que eu e você, amadas irmãs, Ele nos diz nesta manhã que essa adversidade, que essa luta não vai ditar aquilo que Ele tem para você. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Isaías 55, que o nosso caminho não é o de Deus, que o nosso pensamento não é o de Deus. Nem eu e nem você sabemos o que Deus tem para nós. Então não dê o momento de adversidade o governo da sua vida. Não dê ao medo, não dê àqueles que estão falando. Amadas irmãs, a história de Jó foi mudada, porque ele olhou para o autor e consumador da vida dele. Jó teve medo, e medo eu e você podemos ter. Medo não é ausência de fé. Ter medo, todo mundo tem. Agora, o que a gente faz com a nossa fé diante do medo, quando Deus fala que Ele vai abrir o mar, Ele cumpre. Então nós recebemos do Senhor um espírito, aleluia, de moderação, de amor, de temor, de ousadia para encarar esse momento que nós estamos passando. É Ele que nos dá força, coragem, para que eu e você possamos vencer.
O que tem paralisado a tua vida nesta manhã? O que você acha que perdeu e não tem jeito? Deus pode restituir. E Ele quer restituir. Ele quer te curar. Ele quer libertar. Ele quer salvar. Porque foi para isso que Jesus veio. Então, se você está precisando de saúde, tome posse. Isaías 53, verso 3 e 4, diz que Ele levou sobre si. Se você precisa de um milagre na finança, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele repreende o devorador. Se a sua família está passando por tribulação, creia que ela é bendita do Senhor. Aleluia! O Senhor intercede por mim e por você. Jesus intercede por mim e por você. Amados, diante dessa dificuldade, o Senhor nesta manhã está nos encorajando a olhar para Ele, a se levantar, a se posicionar. Porque quando nós vimos ali o irmão Elias passando por uma situação, ele abandonou o seu servo, ele abandonou o povo e se enfiou numa caverna. E quem disse que caverna é lugar de servo de Deus, que tem obra para fazer? Se nessa manhã você se encontra como Elias, eu quero te dizer, se alimente dessa palavra, coma essa palavra, beba dessa água que o Espírito Santo está te dando nesta manhã. E se levante, se posicione, porque Deus quer algo novo com você. Quando o inferno e os anjos acharam que tudo na vida de Jó já tinha acabado, Jó se levanta, aleluia. Jó se levanta, então se levanta nesta manhã. Creia que você é um instrumento de Deus para levar a palavra aos outros. Foi isso que Deus disse para Elias. Deus fala para Elias. Deus cobra de Elias que existia 70 homens, 7.000 homens, 7.000 homens que ainda não tinham se dobrado a Baal. Irmãs, quantas vezes nós passamos por luta e Deus foi conosco. Ele diz que a gente tem que trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós somos humanas. Nós temos medos. Nós passamos por aflição, sim. Às vezes pensamos que não vamos conseguir e paramos. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, eu sou contigo nessa provação. Não se atemorize. Não dê lugar ao medo. Os meus planos são maiores. Eu é quem tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Essa mensagem de hoje está trazendo para mim e para você ânimo, fortalecimento de que Deus está conosco em todos os momentos, porque a Bíblia nos garante. A Bíblia nos garante. O Senhor quer que eu e você não venhamos nos entregar ao desânimo, à tristeza. Deus quer que eu e você estejamos em tua presença, porque na presença dele há abundância de alegria. Se Deus colocou o dia de hoje para você estar alegre, mesmo na aflição, é porque Ele garante, porque Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Porque mesmo com você perdendo seu ente querido, você numa escassez, você numa enfermidade, Ele é a tua fonte de alegria, Ele é a tua força. Ele é bom o tempo todo. Nós precisamos discernir o que a palavra nos diz. Nós precisamos acreditar. Tiago, capítulo 5, verso 7, diz que Deus cuida de mim e de você. Ele cuidou de Elias, Ele cuidou de Jó.
Ele tem a força que eu e você precisa, porque Ele conhece a minha e a tua estrutura. Eu e você temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E Ele sabe que nós somos pó. Elias temeu a Jezabel. Jó enfrentou várias perdas, mas ele não negou a Deus, ele se posicionou. Eu e você podemos fazer a mesma coisa, tendo uma atitude de fé. Deus, Ele tem pensamentos bons para que eu e você possamos, junto com Ele, solucionar essa questão. A história de Jó nos ensina a lidar com as aflições, nos ensina a avançar, nos ensina a vigiar e orar, porque foi o que Jó fez quando aquilo veio, quando ele foi acusado, quando ele teve palavras que era para ele desanimar. Ele orou, ele estava vigilante, Deus o despertou. E eu e você devemos temer a esse Deus. Nós devemos acreditar, confiar, porque nessa prova, eu e você seremos aprovados por Deus. Ele pede a Deus, no momento de carnalidade, para morrer, mas Deus não ouve. Elias também pediu. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom. Se você está vivendo esse momento, clame ao Senhor, confie nele, porque essa situação vai cooperar para o teu bem. No momento de luta, se alegre. No momento de estresse, lembre da paz que o Senhor te dá. No momento em que você tem tudo para não querer mais viver, lembre-se que o teu Deus tem prazer na tua vida e que Ele quer te dar uma vida boa, uma vida próspera, uma vida onde você vai ter motivo para louvá-lo e adorá-lo. Olha o que diz em Provérbios 3, verso 12. Nos diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Amados, o Senhor nos repreende, nos dá algo para viver, para que a gente possa glorificar o nome dEle. Se eu e você estivermos alinhados com o Senhor, as coisas vão acontecer e nós vamos vencer no poder do Senhor. Peça a Deus que efetue o querer dEle em você. Não queira fazer do seu jeito. Não queira sonhar os teus sonhos e achar que Ele está alinhado com o de Deus. Quando Deus nos permite viver algo, é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer falar comigo e com você. Tiago vai nos dizer que Tiago 4, vai nos dizer, 4 verso 8, vai nos dizer, vai nos dar um conselho: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, para eu e você, no momento de luta, o melhor para se fazer é se chegar a Deus, porque o Senhor Ele vai limpar as nossas mãos, vai limpar o pecado, Ele vai limpar o duplo ânimo, Ele vai nos purificar o coração. Jó, ele se chegou a Deus. Elias se chegou a Deus. E eles viram a vida deles mudada. Irmãs, não há impossível para Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 37, vai dizer: Deus pode todas as coisas. Aleluia. Comece a louvar ao Senhor. Você está passando por luta, Deus pode mudar.
É Deus que nos dá tudo, irmãs. Tudo que nós precisamos vem de um Deus que não falha e não tem limitação nele. Olha o que o nosso Deus diz, em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não há sombra de dúvidas. Não há sombra de dúvidas de que a palavra de Deus sempre chega na hora certa. Hoje é o dia que o Senhor reservou para que você ouvisse a história de Jó, de Elias, a história de José, que foi vendido, traído, humilhado, que armaram ciladas. O inimigo usa pessoas, mas a nossa guerra não é contra eles. A nossa guerra não é assim. Então, irmãs, estamos aqui na presença de Deus. E o Todo-Poderoso está aqui enviando uma palavra de cura, de libertação, de restauração para a sua vida, para a minha vida. Então, escute essa palavra. Ele tem nos respondido. A cada dia Ele tem respondido as nossas orações. Ele tem se colocado na brecha por mim e por você. Então libere essa mágoa que está no teu coração. Te decepcionaram? Perdoa. Faça como Jó, porque o cativeiro da vida de Jó foi virado quando ele orou, quando ele intercedeu por seus amigos. A sorte de Jó foi mudada. Continue intercedendo. O grupo de guerreiras é um grupo lindo. É um grupo voltado para amar, para perdoar, para andar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, o nosso Deus, Ele não nos abandona. Receba essa palavra hoje no teu coração. Que haja cura no teu interior. Que haja cura na tua alma e no físico. Porque o nosso Deus é um Deus que sara. É um Deus que provê. É um Deus que tem todo o poder para mudar a minha e a tua história. Aleluia! Louve ao Senhor, adore ao Senhor. O nosso Deus nos esconde nele. Há uma sombra para mim e para você descansar. Troque o teu fardo com o de Deus, porque é leve. Aleluia! Aleluia! Que você possa entender que o Senhor, nesta manhã, Ele quer que você mude a tua visão do problema para Ele. Ele é o autor e consumador da tua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Guarda ela no teu coração, para que você não peque, porque tristeza, falta de perdão, falta de fé é pecado. Aleluia! Que o Senhor mude a tua visão. Que você perceba hoje que essa palavra está te trazendo vida, está te trazendo esperança e que há um bom futuro para você, para sua família. Amadas, o salmista, no Salmo 34, verso 6, vai nos dizer que o Senhor, Ele ouve a minha e a tua oração. E Ele nos libertou de todas as tribulações. Aleluia! Queridas irmãs, queridos que vão ouvir essa live, eu não sei o teu problema, eu não sei a causa do teu problema, mas eu sei que existe um Deus que é poderoso e que quer mudar essa situação que você está vivendo hoje. Ele quer tirar você da opressão, da angústia, da tristeza. O Senhor nesta manhã traz essa palavra para te fortalecer, para que você se levante para lutar. O nosso Deus, Ele é galardoador, aleluia. Poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus está dizendo aqui para mim e para você,
que Ele tem poder para mudar a sua história, a minha história. É só eu e você clamar, é só eu e você olhar para Ele, porque Ele é especialista em ouvir um clamor de um coração que está contrito, que não tem esperança. É Ele que nos dá força. E nós vamos ver a bondade desse Deus, porque nele há refúgio. Ele quer que eu e você seja o povo mais feliz dessa terra. Ele quer que eu e você sejamos livres de todas as aflições, de toda angústia. Então creia, e você, minha irmã, meu irmão, vai ver a glória de Deus. Creia que há uma lição que nós podemos tirar da história de Jó, da história de Elias, da história de José. Eles viram a esperança, eles viram que Deus pode, nós também podemos, no Senhor que nos fortalece. Essa lição nós sabemos de cor, mas é para um tempo agora que eu e você precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Ele é o meu e o teu alicerce. Lembremos, amadas irmãs, que Ele é fiel em suas promessas. A alegria do Senhor tem que ocupar o espaço do teu coração, do meu coração. Aleluia. Olha o que diz aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Olha o que Deus fala conosco nesta manhã. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Irmãs, olha o que o livro de Hebreus fala para mim. Jesus, o Filho de Deus, ele padeceu, ele sofreu, ele foi humilhado, ele passou por várias situações. E ele diz aqui, ó, ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus padeceu, passou por aflição. E ele, se ele, filho, passou por isso, ele está nos mostrando, a mim e a você, que essa aflição não vai nos deixar de ser filho de Deus, não vai deixar que Deus deixe de cumprir na minha e na tua vida o propósito dele. Então, amadas irmãs, se Jesus passou por isso, para aprender a ser obediente, você imagina eu e você. Por isso que Jesus nos ensina que Ele pode nos dar ânimo e força. Ele nos chama de mais que vencedores. Glória a Deus. Se Jesus padeceu, eu e você temos como vencer o que nós estamos passando, olhando para Ele. É nesse momento que o propósito de Deus aparece. Porque o Senhor, Ele nos reveste do seu poder, nos dá força, nos dá ânimo. E esse momento que a gente passa de crise, nós estamos sendo revestidas nesse processo onde Deus está trabalhando em mim e em você. Nós vamos conhecer o propósito de Deus. Porque Jesus, Ele foi amassado com um propósito de nos comprar para ser filhas de Deus. Então, que a minha e a sua expectativa esteja sempre num Deus que não falha, aleluia. Os outros podem olhar para mim e para você e querer indagar sobre o nosso Deus, mas Deus, quando Moisés, lá em Êxodo 33, a partir do 19, 34 e 6, Senhor, e o povo? E o que eles vão dizer? Deus não está se preocupando com o que vão dizer dele. Ninguém ensina Deus a ser Deus. Moisés tentou.
Deus é um Deus compassivo, um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus que de geração a geração, Ele está sempre, aleluia, cuidando de mim e de você. A palavra de Deus nesta manhã está sendo ministrada para que eu e você entendamos o propósito de que nós estamos sendo trabalhada no meio da aflição. É para que eu e você sejamos agentes de Deus aqui na terra. Sejamos aqueles que vai pregar as boas novas do Senhor, porque ali todo mundo viu que ele era um homem que pregava a palavra, que animava, que levantava o outro, mas no momento da tribulação dele, ele deu um bom testemunho, que aquilo que ele pregava era aquilo que ele viveu. E aí ele vai dizer o que lá no final? Que o meu Redentor vive, e porque ele vive, ele pode crer no amanhã. E nós também podemos, porque Jesus nos garante a vitória. Olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer em João, no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 14. Olha o que Jesus vai nos dizer. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Irmãos, nós estamos neste mundo, e por causa do pecado, vem vários tipos de situações, como nós vivemos aí, estamos vivendo a pandemia. Perdemos entes queridos, tivemos momentos de escassez, mas o nosso Deus proveu, cuidou, livrou. Nós temos a palavra do Senhor que nos garante a vitória. E quando Jesus diz para mim e para você que nós não somos do mundo, Ele está nos garantindo que Ele nos protege da cilada desse mundo, de cairmos em tentação nesse mundo. O Senhor Jesus, Ele nos garante que somos filhas de Deus. Nós fomos compradas com alto preço. Não tema o que o inimigo possa fazer ou o que alguém possa fazer. Se entregue ao Senhor. Confia no Senhor, porque Ele é bom. Olha o que Ele diz aqui, ó, no versículo do mesmo capítulo, no versículo 3. E a vida eterna é. Olha o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por um único Deus verdadeiro, e que Jesus, a quem enviaste. Ou seja, Deus envia Jesus, que se levanta por mim e por você, e nos ajuda na tribulação, na hora do medo, na hora de que a gente perde um ente querido, como eu perdi. É Ele que nos dá uma paz, é Ele que vem e nos consola. Ele é um amigo fiel e verdadeiro. Então Ele diz para mim e para você, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por um único Deus. Como que nós vamos revelar a vida eterna ao nosso próximo? Como? Vivendo aquilo que Deus tem, vivendo a palavra, anunciando a palavra, aleluia. Eu e você somos cartas vivas de um Deus vivo, que tem boas novas, que tem uma nova vida, uma esperança, uma expectativa de dias melhores, não só aqui, mas na eternidade. Jesus veio, aleluia, e mudou o meu cativeiro, o teu cativeiro. Tem um louvor que fala, Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi isso que Jesus fez na cruz. Nós não tínhamos direito a nada, nós éramos pecadores, nós estávamos separados, mas a graça de Deus nos alcançou, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, porque a graça é a favor de Deus na minha e na tua vida.
são as misericórdias do Senhor que é alcançada na minha e na tua vida e nos faz vencer o dia mau, porque ele vem sobre mim e sobre você, mas o Senhor tem o poder de restituir. Restitui, Senhor, na vida das minhas irmãs, em meio à sua família, restitui no nosso município, no nosso estado, na nossa rua, na nossa nação. Nós temos que clamar a Deus, orar, como Jó foi um intercessor. Quando Jó começou a interceder pelos que acusavam, a vida dele foi mudada, aleluia. Então a palavra de Deus é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus e verdadeiro, não há outro Deus igual ao nosso. E ainda que a figueira produza fruto ou não, que as vacas não vai produzir leite, se o Senhor der, se o Senhor tirar, não cabe a nós julgar, mas nós temos que olhar para aquela situação que estamos passando e aprender a economizar, a aprender a cuidar da saúde, valorizar a saúde que Deus nos deu, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Devemos dormir bem, devemos nos alimentar bem, pegar sol, que tem vitamina D, beber água, cuidar do nosso coração. Por isso peça ao Senhor para te revestir da armadura, porque quando vier um dardo, como foi na vida de Jó com os amigos, Jó estava ali protegido. E o que Jó fez? Ele foi orar, ele foi falar com Deus, e Deus viu a intenção do coração de Jó. Deus, ele fica entristecido quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente empresta a nossa boca para o inimigo. Irmãs, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Fiel é quem nos prometeu. Fiel é quem nos prometeu. Sobre a minha e sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Ninguém pode revogar aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Tome posse de tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. É direito teu aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tome posse, não deixe que a luta, que a aflição desses dias venha assolar a tua fé, venha roubar a tua identidade de filho de Deus. Você é filho de Deus e sobre a tua vida está a vitória conquistada por Jesus na cruz. Ele venceu, nos garante essa vitória. Aleluia! Coloque aí, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela minha salvação. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. O medo veio, mas Deus nos protegeu. Quantas de nós tivemos Covid e pela misericórdia o Senhor nos protegeu, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Foi permitido o Jó passar por aquilo, mas Jó venceu em nome de Jesus. Jó venceu. Então, eu profetizo na tua vida que o Senhor vai restituir a tua família, teu casamento, aleluia. É uma instituição que o mundo está tentando dar como falida, mas a tua família é bênção do Senhor, aleluia. Os teus filhos são herança do Senhor, aleluia. Que você e a tua casa vão servir ao Senhor, aleluia. Eu profetizo saúde, porque Jesus conquistou na cruz para cada uma de nós. Eu profetizo que o Senhor vai abrir as comportas dos céus na sua casa, na sua vida. Toma posse, porque fiel é aquele que te promete. Eu não posso te dar, mas Deus, ninguém, o meu pastor,
costuma dizer, o meu pastor Manuel Luiz, ele costuma dizer que ninguém ganha do nosso Deus em dar. Aleluia! Ninguém ganha de Deus em dar, porque Deus deu o que era mais precioso, a vida do Filho dele. E sobre a minha vida e a tua vida está a vida de Jesus. O inferno pode olhar para mim e para você, e que ele encontre em mim e em você um coração reto, temente, né, que se desvia do mal, cheio de fé, que eu e você possamos no dia de hoje dar testemunho como Jó deu, porque Jó passou pela aflição e ele achou que não ia vencer, mas quando Deus pergunta para ele 70 vezes aonde ele estava quando Deus criou tudo, ele entende que nu ele veio, que a mulher dele não merecia desculpa, merecia os amigos desculpa, que eles não sabiam o que estavam falando. Sabe por quê? Porque você é um instrumento de Deus aqui na terra, para levar o ID, para fazer a vontade de Deus. Então que Deus restitui a tua fé, da onde você caiu, olha lá, se arrependa, peça perdão e volte, coma e beba como Elias fez, e vá, e leve a palavra do Senhor, porque quando eu e você passamos por aflição e trazemos à memória a palavra do Senhor, quando a gente vai dar o testemunho, aquele que está lá caído, triste, desanimado, escuta, e a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, cai numa terra fértil, ali o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa se levanta, ela é animada, ela é fortalecida. E aí nós estamos dizendo, ó, como Deus foi comigo, Deus é com você. O mesmo Deus de Jó está aqui nesta live, neste momento, e Ele pode restituir tudo aquilo que se perdeu na tua vida, porque Deus fez na vida de Jó tudo em dobro, porque Jó foi um intercessor. Então continua sendo um agente de Deus, continue intercedendo por Deus, com Deus pelas outras pessoas. Continue olhando para o autor e consumador da tua fé. Não deixe que as circunstâncias venham roubar a tua fé, nem sufocar as promessas que Deus tem para você. Deus é fiel. Que você possa se alegrar no Senhor. Que você possa, nesta manhã, olhar para o autor e consumador da tua fé e dizer, Senhor, porque tu vives, eu posso crer no amanhã. Que você possa dizer para o Senhor, diante do Senhor, diante do inimigo, que você possa dizer assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Dê testemunho de que o teu Deus pode muito em seus efeitos. Que você possa crer que o Senhor tem mais para você, em nome de Jesus. Eu quero aqui, rapidamente, orar pela tua vida. Eu quero entregar os seus pedidos ao Senhor. Pai querido, Pai bendito, a tua palavra em Jeremias 33, verso 3, nos diz, Pai querido, que nós temos que deixar no teu altar as nossas lutas, as nossas preocupações, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem nos garante a vitória. Pai querido, eis aqui vários pedidos de oração, esse caderno aqui de oração, aqui os pedidos, o caderno de oração, e eu quero colocar cada um no teu altar, porque o Senhor é quem efetua em nós o teu querer. Pai querido, visita os enfermos, visita, Pai querido, trazendo a cura que o teu filho conquistou na cruz. Pai querido, fortalece as minhas irmãs que por um acaso estejam passando por um momento difícil, achando que essa luta vai matar, que ela não tem como olhar mais para ti. Muda, Senhor, o cativeiro nesta manhã. Restitui, Pai querido. Senhor, Tu és um Deus de perto. E eu creio que o Senhor está agindo em prol de cada vida, Pai querido. Nesta manhã,
eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o meu clamor e pedir ajuda, Pai querido, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar ânimo, que as nossas expectativas em Ti, na Tua palavra, não venha se frustrar. Pai querido, nós amamos a nossa família e entregamos ela neste momento no Teu altar. Senhor, esconda-os cada uma em Ti, Pai querido, debaixo das Tuas asas protetoras. Pai querido, nós colocamos no Teu altar os nossos pedidos de oração. Nós pedimos que o Senhor venha prover para aqueles que não têm nem fé, Pai querido, e nem ânimo, e nem condição financeira. Pai querido, nós pedimos a Ti que o Senhor venha libertar a todos que nesta manhã estão ouvindo essa palavra, porque a Tua palavra ela é apta, Pai, para nos ajudar, para nos salvar, para libertar. Pai querido, que cada um que ouvir essa live venha ser transformado da mente e o coração, que nesta manhã, Pai querido, cada um venha conhecer mais a Ti. Pai querido, o Teu favor, a Tua graça se estenda sobre cada um de nós nesta manhã. Pai, a nossa confiança está em Ti. Tu és tudo o que nós precisamos, Pai querido. Tu és o Todo-Poderoso. E nós cremos que a nossa força vem de Ti para vencer. Nesta manhã, Pai querido, eu clamo a Ti que o Senhor venha restituir, Pai. Que o Senhor venha restaurar a nossa força. Renovar, Pai querido, a restauração, Pai querido, na fé. Dando ânimo, porque nós queremos, Pai querido, pregar as Tuas boas novas. Nós entendemos, Pai querido, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso entregamos a Ti a nossa oração. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba, Pai querido, em nome de Jesus. E neste momento, amadas, eu quero convidar a cada uma de vocês para poder estar declarando nesta manhã, com esse louvor lindo que a Gabriela Rocha, né, ela tem, né, aqui. E eu quero dizer um último versículo que diz assim, Salmos 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor, Ele... Aumenta aqui. O Senhor, Ele ouve. Você não tem um Deus mudo, um Deus que não age, que não tem poder. O salmista declara, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloque no Senhor a tua esperança. E Ele se inclinou para mim. O Senhor te vê. Ele te olha, aleluia. E ouviu o meu grito de socorro. Deus é o socorro no momento da angústia. Creia nisso. Essa tribulação não é para a morte, é para que você seja fortalecida para seguir adiante, levando a palavra do Deus vivo, para que outras vidas sejam mudadas, fortalecidas e tenha esperança nesse Deus que é vivo e eficaz. Confiança é a segurança íntima que se tem em algo ou alguém. Aleluia! Que você possa confiar em Deus, porque muitos confiam, né, em cavalos, no carro, mas eu e você confiamos num Deus que nos garante a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por essa palavra. Você está segura nas mãos daquele que pode todas as coisas. Não há nenhuma dificuldade que você e eu venhamos passar ou enfrentar daqui para frente, que você tenha essa promessa que o salmista está nos falando nesta manhã, do que nós vimos na vida de Jó, que eu e você possamos clamar e confiar, porque assim como Jó clamou por seus amigos e teve o cativeiro mudado, eu e você, como intercessora de um Deus vivo, nesta manhã estamos tendo o nosso cativeiro mudado. Estamos saindo dessa live mais confiante
de que o Deus que nós servimos, aleluia, é fiel. Então creia nas promessas do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que nos garante a vitória, aleluia. O Senhor Deus, Ele garante a mim e a você a vitória. Vamos louvar ao Senhor, aumenta. Vamos louvar ao Senhor, bota no começo. Vamos louvar ao Senhor, como Jó louvou. Diga aí para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vive e por minha causa se levantará. Você tem um advogado, você tem um justo juiz que julga a tua causa. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã e vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, a tua vida, a nossa vida está nas mãos daquele que vive e reina, aleluia, e que vai voltar para me buscar e te buscar. E nós vamos ouvir: venha bendito do meu Pai, que você permaneça com a tua lâmpada cheia de azeite, vencendo as dificuldades em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a cadeia é quebrada. Em nome de Jesus, o inferno recua. Em nome de Jesus, nós temos um muro de proteção. Aleluia. Se levante nesta manhã e dê um brado de vitória, porque aquele que vive e reina está cuidando de você. Aleluia. Bota aí: glória a Deus. Louva o teu Deus. Agradeça a Deus, porque você tem a vitória em nome desse Deus que é poderoso, que nos deixou um Consolador, o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele vive, aleluia. É porque Ele vive que você e eu estamos de pé diante das circunstâncias. Nós não vamos recuar, porque em nós habita o Espírito Santo do Senhor, que nos garante a vitória. Aleluia. A tua vitória está nas mãos de um Deus que não é vencido, que venceu a morte, está sentado à direita do Pai, e nós estamos assentados com Ele na região celestiais. Ele diz que eu e você somos mais que vencedoras. Então creia, receba em nome de Jesus fortalecimento espiritual, discernimento, sabedoria para entender que o que você está passando não é para te prostrar, é para te levar a um nível mais profundo com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui diante dele para proclamar as suas boas novas, trazer à tua memória o que te dá esperança, que você pode crer no amanhã, porque o Senhor te garante a vitória. É porque Ele vive e reina para todo sempre, que as nossas causas têm sido julgadas. Nós temos tido do Senhor força para prosseguir, porque o nome dEle nos garante a vitória. Nós temos uma vida abundante, então desfrute como filha de Deus Altíssimo. Desfrute sobre você. Há uma promessa do Senhor, que você seria bendito aqui na terra. Então toma posse, que você é feitura de um Deus que vive e reina para todo sempre. Quando alguém olhar para mim, olhar para você, tem que ver a imagem desse Filho de Deus que venceu. Tem que olhar para mim e para você como mais que vencedores em Cristo Jesus.
Quem nos garante a vitória foi aquele que venceu a morte e está com a chave na mão da minha vitória e da tua vitória. Que Deus abençoe você, que Deus seja com você, que no dia de hoje você receba mais do Senhor, para que você possa, em nome de Jesus, ir longe, e bem longe, contando a grandeza do Senhor. Aleluia. Que todos vejam na tua vida que quão grande é o Deus que você serve. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao meu bispo Manuel Luiz, agradeço a cada um de vocês que oraram por mim, agradeço pela confiança de Denise, a nossa líder, a missionária Denise Viana, por nos conceder, esse trabalho lindo de proclamar as boas novas. Viva como se Jesus voltasse ainda hoje. Que Satanás e o mundo olhem para mim e para você e veja em mim e você um coração reto, temente, que eu e você possamos ser como Noé, que achar graça diante do Senhor, e que eu e você possamos levar as nossas famílias aos pés do Senhor, vizinhos e amigos. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele vai voltar para nos buscar. Fica atenta, o tempo está sendo remido e Jesus está voltando. Mantenha a sua lâmpada acesa. Amém? Beijo. Paz. Lembrando, dia 31, o último sábado do mês, nós teremos o nosso 25º encontro. Nos encontramos lá para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos estar reunidas, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos proclamar o reino do Senhor onde quer que nós formos. Um beijo, fica na paz. Até.